Eu quero rapidamente fazer a leitura em Gálatas, que nós estamos vindo fazendo. Hoje é o último capítulo, capítulo 6, onde temos as últimas exortações e saudações do grande apóstolo São Paulo. O irmão Brana, ele quando fala sobre Paulo, o mensageiro da primeira era, ele diz assim, que ele é o modelo para todo verdadeiro ministro, quer dizer, todos tem que seguir o exemplo, o modelo, ter Paulo como seu modelo. Primeira coisa, Paulo, ele era fiel à palavra de Deus. E então nos é apontada algumas características estas que todo pregador deveria olhar nesse espelho e ver a si próprio. Entende? Então aqui nós temos a carta de Paulo aos Gálatas. Na verdade, essa igreja não foi uma igreja modelo como foi a igreja de Éfeso. Eles se envolveram com muitas novidades doutrinárias, a ponto de Paulo perguntar que vocês começam no espírito e voltam para a carne. Quem vos induziu a isto? E aí por diante, né? Mas vamos ler o verso 1 do capítulo 6. Você não adianta ao pastor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, quer dizer, em algum erro, né? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu vou parando e quero explicando. O erro é uma coisa involuntária. Você não programa aquilo. E na verdade, você diz, então não é um pecado? Sim, ele é um pecado, mas um pecado involuntário, porque todo pecado na vida de um cristão é como um acidente. Quantos de vocês, muitas vezes, vai andando ali, pelo caminho da roça, e quando vê, lá tem um toco e você sai catando mamona, né? Cai. Entende? Você não programou para aquilo. Entende? E o diabo gosta de aprontar. Por isso que é preciso vigiar. Agora, o pecado é uma coisa involuntária. Nós vemos o erro, agora o pecado não. Quando é o pecado mesmo, a pessoa ele programa, tem prazer naquilo e sai até contando vantagem. Então, antigamente, no Velho Testamento, nós vemos que quando Israel entrou na terra da promessa, foi colocado várias cidades, chamadas cidades de refúgio. É um tipo de Cristo. A pessoa que, vamos dizer, estava trabalhando na construção e deixou o tijolo cair, bateu na cabeça do companheiro e matou. Naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Então, os familiares tinham todo o direito de tirar a vida daquele sujeito. Só havia um meio dele se escapar. Está seguro, indo para uma das cidades de refúgio. E essas cidades foram colocadas de uma maneira estratégica por toda a terra de Israel, que facilitava a pessoa fugir para ela.
E ele tinha que ser rápido, porque os familiares vinham cobrando vingança. Quando ele chegava na cidade, ele contava o seu caso. E se fosse provado que realmente era aquilo, por certo, havia um levantamento daquilo, os vingadores não podiam entrar na cidade, não podiam matá-lo. Entende? Porque aquilo não foi intencional. Foi um acidente. Entende? Então eu chamo isso de erro. Agora, se o camarada fizesse aquilo intencionalmente, fosse culpado, não importava se ele entrasse no templo e segurasse ali no altar. Ele podia ser arrancado dali, como Joabe foi, né? E seria morto. Por quê? Aquilo foi intencional, foi proposital, aquilo foi planejado. E um cristão, ele não planeja isso. Todos somos humanos, temos nossas fraquezas, pode haver tropeções, né? Quem não vigia, e mesmo quem vigia ainda tropeça. Mas você tem o sangue, e o sangue de Deus, ele opera diante de um arrependimento. Entende? Agora, como pode a coisa intencional, fez com intenção, calculado, tal, se arrepender? Entende? Por isso a Escritura diz que, creio que é Hebreus 10, 26, né? Vamos ver se é mesmo. Porque se pecarmos voluntariamente, é isso? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Como eu dizia domingo aqui, que o sangue de Cristo ele age sobre o arrependimento. Entende? O genuíno arrependimento de coração. E coração é uma terra que ninguém anda, mas você conhece e Deus sabe. E Deus sabe. Então, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum erro, né? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, quer dizer, tendo cuidado, para que não sejais também tentado. Isso mostra que há um perigo, espíritos, e se pode, a pessoa não ter cuidado, termina se envolvendo naquele erro, apoiando, defendendo, e aí por diante. Quando a Escritura diz, não sejais participantes de pecado alheio. Às vezes não pode ser do estranho, mas e quando é um filho, uma filha, irmã, irmão, quando a coisa é em casa? Temos que ser sinceros, começando por nós mesmos, comece dentro de casa. Como faço, irmão Fedrônio, quando alguém faz isso, comete o erro? É isso que a Bíblia diz, procure ajudar, encaminhar, mostrar, aconselhar. Entende? É isso. Mas se a pessoa simplesmente argumenta e argumenta, não reconhece, não vai discutir, não vai se rebaixar, você vai
Você tem que fazer o que diz a Bíblia. Tendo cuidado para não se envolver. Entende? Não se envolver. Eu creio que todo cristão, ele gosta de ser advertido, chamado a atenção, quando está errado. Porque isso mostra que o seu coração, a sua vida, não está para aquilo. Agora, quando a pessoa ela se embraba, se defende, argumenta, olha, pode ser por ignorância, mas a maioria teimosia, orgulho, é porque está envolvida naquela coisa. Se é uma pessoa sincera, dá mão à palmatória. Não, eu realmente eu falhei. Não. Quando eu vi, eu tinha falhado, ou eu não tinha tanta noção, mas obrigado, vai orar, ore comigo, me ajude. Nós não temos que preocupar, sempre eu digo, com aquilo que está certo, mas se preocupar com aquilo que não está certo. Entende? Eu prefiro que alguém chame atenção quando a gente está errado do que me elogiar em alguma outra coisa. Porque a preocupação, a sua preocupação está em fazer o que é certo. Então você não preocupa com o que é certo, você preocupa para não errar. Não é certo? É assim mesmo? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas, ajudar. Não é pegar mais uma pedra e jogar. Uma certa vez, alguém me contou, e eu ouvi uma grande mensagem: não atire pedra, já estou ferida. Aquela pessoa estava sempre atirando pedra contra uma irmã. Falava e... Entende? Sempre atirando pedra. Eu não digo que não tinha motivo, não tinha razão, mas quando a gente tem razão, atire a primeira pedra, se você também não tem falhas. E daí Deus deu um sonho para aquela pessoa, para uma pequena lagoa, e ali estava uma marrequinha, uma marreca, um pássaro, estava ferida, e nadando. E ele viu que ele atirava pedra naquela marreca, tirava pedra. Daí, como uma voz veio e lhe disse: não atire pedra, já estou ferida. Você carrega uma ferida, entende? Todos nós temos nossas feridas, temos nossos pontos frágeis, temos nossos pontos em que lutamos, em que esforçamos, em que choramos, lamentamos e rogamos a Deus. Agora, não atire pedra. Veio aquela voz como que da marreca dizendo: já estou ferida. E você olha para o irmão Branham na mensagem Pondo-nos ao lado de Cristo, ele diz: não conte as coisas más do seu irmão, fale as boas. Ele já tem tanto contra ele. É isso. Fale o que é bom. Agora, tudo depende como nós olhamos.
Se olhamos para descobrir, vamos descobrir até o que não existe. Uma coisa assim, vamos pôr ela, ó, tamanho de metro. Se é metro, vamos pôr quilômetros. Mas se olhar para ver boas coisas, até Lampião, cangaceiro do Nordeste, eles tinham boas coisas. Ou acha que não? Então, por isso Jesus diz, se teus olhos são luz, todo o teu corpo é luz. Se teus olhos são trevas, quão grande já as trevas. É não o que você vê, mas como você encara, como você vê. Como você vê aquelas pessoas que te amam, sua família. E lembre, nós somos uma família espiritual. Teus filhos são meus filhos, os meus são teus, nossas filhas, nossos filhos. Então não é a filha de fulano, a filha de Beltrano, filho de fulano, Beltrano, não. Vamos encarar como nossos filhos, nós somos irmãos, somos uma só família. Porque se alguém cuida, ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A pessoa querer ser o que não é, né? Mas prove cada um a sua... Eu estou tendo dificuldade, né? Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Quer dizer, glorie naquilo, prove aquilo que você fez, não outro. Porque cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Irmãos, aqui eu até vou parar. A Bíblia diz que não atarás a boca do boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Então, digno é o obreiro do seu salário. E nós vemos Paulo dizendo que reparta com todos, com aquele que o instrui. A igreja é ensinada a repartir. Como? Com seus dízimos. E os dízimos, eles são dados para que haja abundância na casa do Senhor. É para os levitas, tipo dos pastores. Entende? As ofertas, elas são para cobrir, construção, comprar, entende? Zelar. Agora, nós fomos ensinados de uma maneira errada. Ali na América do Norte, eu já ouvi lugar que ali tem a caixa dízimo e oferta, antes de entrando na igreja. E sei que às vezes o pastor, viajando, não ia na igreja. E a mulher pegava a chave, a esposa pegava a chave, abria a parte que era do dízimo, metia todos os envelopes dentro da sua bolsa e ia embora. Já viu que tamanho de escândalo daria por aqui? Por causa da má formação. A nossa formação, a formação desse país, foi uma formação católica. O que Portugal fazia? Esvaziava as cadeias de lá e mandava
vir para cá. Mandava para Angola, mandava para Moçambique. Enquanto a América, ela nasceu com a Bíblia na mão. Tem um princípio bíblico. E respeita esses princípios. Agora, aquilo que o pastor põe na obra, na verdade, ele é o maior ofertante. Ele é o maior ofertante, é um dos... Então, ele põe na obra. Mas ele é digno do seu salário, criar sua família. Ah, mas está sustentando aquele vagabundo, aquela vagabunda, aquele filho, aquela filha. Alguém pode pensar que não. Ele é um pai, ela é uma mãe, e se estivesse trabalhando em qualquer outra firma, outro serviço, quem é de vocês que são pais que não ajuda seus filhos? Procura ajudar. Mesmo tendo pouco recurso, mas você procura, se preocupa. Então, esse é um ponto que a igreja nunca se meta, porque aquilo foi dado ao ministério. E você não deve querer administrar as coisas, você não pode administrar os seus dízimos. Eu vou dar para aquilo, eu vou dar para fulano, beltrano. Você paga os seus dízimos onde você se alimenta. Aonde você se alimenta. Então você veja que aí fora, há muita gente que critica. Eu fico com vergonha até quando olho na televisão ali, eu vou lá na minha mãe, tem a televisão na sala, não tem. Olha, eu prefiro ver qualquer outra coisa se for para ver, mas eu não gosto de parar diante desses homens ali fazendo comércio, puro comércio, do Evangelho, com o nome de Cristo, explorando o povo através de fontes vergonhosas. Eu, como pastor, me sinto vergonhado, porque queira ou não queira, representa a classe. E pede, explora e olha, para mim aquilo é caso de polícia. É caso de polícia. Agora eu gosto de ver o irmão Brana, ele dizendo o seguinte, que ele nunca teve grandes programas, quer dizer, evangelizar o mundo. Ele diz que isso envolve muitos milhões, muito dinheiro. E a pessoa cai naquela tentação de viver explorando o povo para dar conta do seu recado. Sabemos que há obreiros aí fora, chefões, né? Tem fazenda e milhares de cabeças de gado, outros, olha. Se viesse tudo do dízimo, não, mas vem de uma exploração. E quando Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. É uma vergonha tudo isso. Agora, os católicos não veem o lado deles. Que todo o ouro da terra, a riqueza da terra está na mão deles. Como? Como obtiveram isso? Se você conhece um pouco como funcionavam essas ordens antigamente, e até hoje por aí algum recanto, a pessoa morrendo fez um voto para Santa Maria ou São Pedro e deixava todos os bens. Hoje a lei não tem os herdeiros, mas antigamente
era o povo instruído deixar tudo para a igreja. A ponto que, no tempo da reforma, tinha país que quase a metade do país pertencia à Igreja Católica. E eles viviam, seus bispos, como os verdadeiros senhores feudais. Não tinha a obrigação de pagar impostos para o rei. Entende? O próprio Papa, eu sei que teve um deles, o Gregório, creio que é isso, andava com espada na cintura igual qualquer militar. E assim obtiveram, com suas santas com suas indulgências. Cadeira perto de Maria vale tanto. Bem, lá perto da irmã Joana vale menos. Perto de Pedro, aí é caro. Entende? Você não tem dó da alma do seu pai, está lá no inferno, está lá no purgatório. Paga, compre a salvação dele, compre a salvação do teu bisneto, tataraneto, que vai nascer, ou de todos aqueles teus passados. E qualquer coisa vale, é cavalo gordo, é qualquer coisa se negociava. Isso não veio. Os milhões que mataram e requisitaram seus bens. Tem macaco que senta em cima dos seus rabão e dando a falar do rabo dos outros, né? Não erreis. Eu vou parar aqui para continuar na próxima semana. Não erreis, quer dizer, não enganeis, quer dizer, não queira enganar você mesmo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia, se colhe de uma forma ou de outra, mas vai colher. Então você pensa que tudo que você semear, você vai colher. E eu pergunto, que tipo de semente você está semeando? Semeou certas coisas. Eu não tenho aquela preocupação. Eu digo assim, ninguém deve ter aquela preocupação excessiva. Porque você vai falar com a Beltrano ou Beltrano, se argumenta, tem muito papo, né? E essa turma desse tempo hoje tem um papo para conversar que engole tudo. Então deixa o tempo. Nada melhor do que o tempo. Porque não há nada escondido que um dia não venha para a luz. Não quer que venha para a luz? Então por que semeou aquilo? Por que semeou? Se semeou, tem que estar disposto também a passar pelo julgamento quando aquilo vier à tona. Então lembre-se disso, que o homem semeia, isso é o que colhe. Semeia, tem um velho ditado, semeia-se vento, colhe tempestade. Rapaz, a mocinha quer ser muito esperta, né? Engana-se, disse Abraão Lincoln, um povo por um pouco de tempo, mas não todo o tempo. Um dia a coisa vem para fora. E quando vem,
olha, vem. E deva estar disposto, então, a colher. Semeou mentiras, enganou a mãe, enganou o pai, dizendo que ia para tal casa, né? O pai confiando, a mãe confiando, e lá se encontra com o namorado. Alguém trabalha para que isso aconteça. O que se semeia, se colhe. Ah, era inocente. Era inocente. Não. Inocente coisa nenhuma. Vamos dar um exemplo. Quantas vezes já falamos o que tem um rapaz dormir em casa onde tem moça, só até tá namorada. Quantas vezes é ensinado, é avisado, quando os próprios pais deveriam segurar na orientação para depois não acontecer coisas. Há necessidade? Eu não vejo necessidade. E o que ele quer ir dormir em casa? Depois está acordando aí com ela por cima dele. Então, os pais devem ter cuidado. Agora, se há uma coisa nojenta, tem casa que vira cabaré. A filha traz o rapaz para dentro de casa, entra ali no quarto. O filho traz a namorada para dentro de casa. Você que é um cristão, proteja o seu lar. Proteja. Entende? O seu lar. Aquele rapaz lá quer trazer a namorada para dentro de casa. E você olha aí, ó, o mundo aceita, mas há muita gente lá que não aceita isso não. E já vi mães aí dizendo, eu prefiro que traga aqui em casa, porque senão eles podem pegar AIDS ali fora, ou isso e aquilo. Entende? Abre a porta. Ah, isso é abrir a porta? Não, a porta começa com aqueles filmes nojentos. Você não aceitaria ninguém vir dentro da tua casa e se beijar. Mas aquilo na televisão pode. Mas lembre, aquilo aconteceu. Arrasta espíritos para dentro de casa. Ou pensa que não há espíritos? O profeta adverte, entende? O telefone, o profeta fala livros. O que são filmes? São livros que foram filmados. Romance baseado em tal livro, tal romance, ou isso, aquilo. Ele sabe da vida para aquilo. E isso tem espíritos. Você pensa que não tem? Primeiro lugar, que eu vou contar algumas coisas, desculpa, já estou indo longe. Quando eu estive em Flores da Cunha, no ano 73, para batizar a primeira família, ali no estado do Rio Grande do Sul, que eu tenha batizado, o irmão era um sargento, cuidava da cidade. E ele me contou que um dia ele teve que tirar um livro de feitiçaria, do dito São Cipriano. Agora alguém vai atrás, vá atrás do diabo, quem quiser.
E quando o velho que tinha aquele livro começava a ler, todas as quadras ao redor viravam uma briga cedo só entre os casais. Tirou aquilo, cessou. O irmão Jaime, na casa dele, um dia ele disse: pastor, tem coisa andando lá em casa, por cima do forro, ao redor nas paredes. Falei, veja que tem coisa errada. E ele tinha um neto, entende? Com ele que não respeitava a fé, nada. Não é que tinha um livro desse lá? Falei, olha o que você vai achar. Ele olhou, pegou, jogou fora, acabou com aquilo. Não dá para outro. O que não serve para ti não deve dar para outro. Certo, o irmão Natanael, eu ouvi um testemunho dele contando que ele estava de visita a um pastor e ambos sentados no alpendre da casa, e ali tinha uma cinta no chão. E aquela cinta começou a silvar igual cobra. E se enrolou igual a cobra, na frente deles, dos dois pastores. Ele perguntou assim para o pastor, o que é aqui? O que é isso? O que está vendo aqui? Porque quando começam essas coisas estranhas dentro de... Olha, tem coelho nessa moita. Tem coelho. Daí o pastor ia indo para a cozinha e tinha um armário de madeira muito grande, pesado, e parece que alguém jogou. Por pouco não machucou o pastor. E o pastor disse para ele, olha, eu e minha esposa temos orado e orado, temos examinado nossas vidas, não vemos nada, está tudo certo, não sabemos o que é. E o nosso irmão, ele disse que ele vinha da cozinha, lá de uma parte da casa, e passou num quarto, na frente do quarto, a porta aberta, e uma menina, a menina filha do pastor, entende? Uma menina aí de 10, 11 anos, estava lendo um livro, esses livros de lenda, de história, e ele sentiu atraído para ir dar uma olhada naquilo. E quando olhou ali, a figura, viu a primeira figura, naquela história, né? Uma menina saindo, e os pais com a cara triste lá atrás, e a menina dizendo, eu quero ser uma feiticeira. Ele pegou o livro da menina e levou para o pai e disse, você já viu isso, irmão? Disse, não, ela ganhou de aniversário de uma tia dela. De uma tia. Ganhou de aniversário. Eu nunca pensei, pronto, tirou o problema dali, terminou as assombrações. Mas aonde o diabo tem aonde se agarrar, pode gritar a noite inteira, ungir a coisa ali, aquela pessoa com um balde de óleo, o diabo tem direito de estar ali. Tem direito. Tem direito. Nossas casas são consagradas a Deus, elas devem ser respeitadas. Alguém esses tempos chegou assustado para o seu avô, acontecendo coisa lá embaixo no quarto, ou isso e aquilo. O avô disse, você conserta a sua vida. É que você está ouvindo essas músicas, está ouvindo coisa que não se deve. E essa casa é consagrada a Deus. E você vai ter problema. Isso me faz acordar uma vez. Sempre na minha casa, eu tive só filho homem, mas tinha umas meninas. Tinha a Leir e tinha a Janete, vocês lembram delas.
E menina, moça, sempre vocês sabem, elas estão às vezes de bico uma contra a outra, né? Não é assim? É por lá assim, Dorcas? É, mais ou menos. E ficava aquelas risingas. Mas a coisa estava indo adiante. E eu lembro muito bem que eu estava, deitei, estava na cama, as crianças tinham se deitado. E a antiga companheira veio, estava ainda de pé, se preparando para deitar. Quando a mesa da cozinha, parece alguém empurrou, você já viu assim? Mas, gente, aquilo foi tão alto. E ela falou, o que é isso? Eu falei, vai ver. Eu pensei que alguém tinha empurrado a mesa. Não, tudo quietinho, tudo quieto. E as meninas no quarto ao lado, quando ela chegou e pegou no pé de uma, só deu um grito. Eu falei, depois eu disse, olha, vocês estão dando lugar a essas coisas. E eu não me importo se o diabo pular no cangote de uma de vocês aí. Começar, entende? Porque eu ouvi conselho, não ouve. Entende? Eu já vi isso acontecer em outros lugares. Se dá lugar, por isso que está quando aquela briga cedo entre o marido, mulher, gente, faça um exame primeiro. A gente chega, tem que ter paciência, mas muita coisa é coisa enterrada, é coisa errada. Como você pode ir na frente com mentiras na vida? Então são espíritos. E hoje é a misericórdia de Deus. Eu vejo que é Deus que protege, porque essa internet, esses joguinhos, é tanta babá internet. Dá o celular, dá o iPad ali e as crianças, pronto, estão em casa. Quantas e quantas coisas erradas. Uma vez eu lembro que eu passei aquela história do Rei Leão. A maioria dessas coisas é feita por homens efeminados. Eles deixam ali a marca deles. Onde você já viu um leão andar com um andado de efeminado? Eu até recordo, acho que no porão, quem lembra que eu passei uma vez isso? Quando apareceu aquela fumacinha, o negócio, paramos, estava escrito sex. Entende? Há coisa subliminar atrás daquilo. Por isso tem espíritos, músicas, tem espírito, aí hinos. Gente, tem hinos aí que é melhor escutar um gauchão cantar do que certos hinos. Não, o ritmo. Ritmo infernal. Então, irmãos, são espíritos. Eu recordo de uma moça muito espiritual. Isso antes da mensagem. E ela foi para um manicômio fazer a obra, expulsar demônio. Saiu de lá empencada de diabo. Não é chamada para isso e nem devia ir se meter. Vai você em um terreiro, para cá quase não tem isso, mas lá para cima, vai querer expulsar o diabo lá do terreiro. Lá é o chão dele, você nunca vai vencer ele, é onde ele tem direito. É você que tem que sair daquela casa. É você que tem que sair daquele ambiente. É você que tem que afastar daquela companhia. Então deve saber que há espíritos por todo lado. Por isso que a oração
A vigilância. Jesus disse 3 palavras: olhai, vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. É preciso ter cuidado. Agora, quando se eleva ao nível espiritual, creio que foi esses dias que falamos, creio que foi aqui, sobre níveis de espiritualidade. Foi aqui? Foi ou não? A gente sempre prega aí para fora. Quanto mais alto é o nível espiritual, mais você vê o inimigo. De longe você já discerne. Agora, quando o nível espiritual, aquele nível baixo, pode-se cobrar atitudes de uma pessoa espiritual? Às vezes é preciso dizer, irmão, voe mais alto. O casal, vocês têm que voar mais alto. Quanto mais alto uma pessoa está em Deus, mais sensibilizada pelas coisas espirituais. Entende? Quanto mais uma pessoa está próximo do fogo, mais calor sente. Quanto mais distancia, a presença de Deus é isso. A pessoa vai se esfriando, entende? Aí não sente mais nada. Mas no que é que ocupa o seu tempo? Para onde está voltado o seu coração? Olha como foi nos dias de Noé. Comprava, vendia, edificava. Só havia busca por dinheiro. O status crescer, é carro, é casa, é mais isso, é mais aquilo. Cada culto de ceia tem que ter um vestido novo, senão não vou na igreja, ou um sapato novo. Aqui não é lugar de desfile. Eu acho que casa de Deus em lugar nenhum é lugar de desfile. É claro que você vem com o seu melhor, você vem para Deus, mas não para se exibir. Então, irmãos, quanto mais você se recolhe em Deus, o próprio Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Quer dizer que a pessoa que ora, se vigia, ela está mais prevenida, está mais armada, está mais como um guarda acordado. Entende? Ela te protege. Você está mais forte, fica mais forte, mais cuidadoso. Mas por isso que é preciso se armar na oração. As coisas de Deus você deva estar, cada um de nós temos que estar envolvido. O culto é de oração, por que tá há bancos vazios? Participar de tudo, se enfronhar nas coisas de Deus, nos compromissos, nos programas da igreja. Homens, sai junto, vai evangelizar, acompanha, dê o teu apoio. Nós ainda queremos falar sobre isso aqui, porque é um dever de cada cristão, cada cristã, ser um evangelista. Convidar, trazer pessoas, testificar. Você já ganhou alguma alma? Ou acha que isso não é para você, só para o pastor, porque é ele que pega dízimo, só para os que pregam? Essa é a cultura que o diabo tem posto na cabeça de muitos crentes. É um dever teu. É um dever seu. Covid, traga. Às vezes vem só o casal sozinho, ou vem só a pessoa sozinho no seu carro.
Quando amigos que dizem, olha, eu gostaria de um dia, você já convidou? Você já fez por onde? Às vezes, como disse alguém, não é convidar, você tem que ir lá e dizer, eu passo lá e te pego. Fazer alguma coisa. Senão vai terminar como aquele irmão que estava morrendo, diz que isso aconteceu. E o pastor estava perto e percebeu que o irmão estava... Não queria morrer, né? Na verdade, ninguém quer. Mas o pastor disse, bom, você está com medo de morrer? Ele disse, não, pastor, não estou com medo de morrer, estou com vergonha. Porque a minha vida toda, aliás, daqui um pouco eu estarei diante dele. E eu não tenho nada nas minhas mãos para apresentar. Quer dizer, nunca levei um sequer a Cristo. Nunca testifiquei. Nunca fiz nada. Igreja, eu falo para você, você é a igreja. Desperte para as coisas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe vocês da internet. E agora nosso tempo é bem pouco. Eu tenho um horário que sempre eu costumo cuidar. Mas vamos ser objetivos em nossas orações. E eu estou e quero pedir a vocês que nos ajude, peça a Deus, nós estamos precisando de uma estratégia vinda de Deus, que Deus nos inspire para nós fazermos trabalho aqui em Chapecó. Trabalhamos tão longe e às vezes em casa não se faz nada. E estamos construindo uma igrejão e eu não quero ver ali um pingo de gente, não. Eu quero ver, pedindo a Deus para que encha de pessoas salvas e cheias do Espírito Santo. Às vezes você pode dizer, não tem mais nada, não tem mais nada. Paulo, quando ele disse, olha, eu já fiz o trabalho aqui em Éfeso, vou embora, Deus disse, fique mais aí. Eu tenho muita gente ainda nessa cidade. Sabe quantos anos ele ficou ali? 3 anos. 3 anos. Entende? É Deus que sabe, não é você e nem eu. Então, que Deus nos abençoe.